trouxe para vocês uma imagem do livro-texto do D'Angelo e Fatini, Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. Essa imagem aqui compreende a visão de uma cavidade torácica. Por que eu chego à conclusão que é uma cavidade torácica? Principalmente porque eu estou vendo ossos que compõem o tórax. Então eu tenho aqui uma vértebra, que é um dos ossos da coluna vertebral, que está localizado na parte posterior, parte de trás do corpo, tá? Eu tenho aqui na frente um pedacinho do osso externo, que é o osso que está localizado à frente do tórax, certo? E eu tenho aqui ligando uma vértebra ao osso externo as costelas, tá? Então vou ter uma costela direita e uma costela esquerda. Perfeito? Então deu para compreender isso? Então eu tenho aqui uma vértebra, duas costelas direita e esquerda e eu tenho aqui o osso externo, tá? Então aqui nesse livro colocaram letras para representar cada estrutura. Vou aumentar aqui um pouquinho para todo mundo conseguir ver. Colocou um númerozinho aqui também. Vamos lá. Então, observando que existe uma linha XY cortando bem o centro do corpo, essa linha é chamada de linha mediana, tá? Ela vai ser referência para muita coisa em anatomia. Então, a gente não pode esquecer esse nome. Linha mediana. O que é a linha mediana? Nada mais é do que uma linha imaginária corta o corpo bem no centro, bem no meio, tá? Por isso o nome mediano. Ou seja, divide o corpo exatamente em duas partes iguais, divide o corpo em duas metades, tá? Então, na posição anatômica, uma linha que corta o corpo humano bem no centro é chamada de linha mediana. E toda estrutura que estiver sob essa linha vai ser chamada de estrutura mediana. Então eu posso, por exemplo, afirmar que a estrutura A, B e C são estruturas medianas? Sim, porque elas estão sendo cortadas pela linha mediana. Eu posso afirmar para vocês aqui na prática que o meu nariz é uma estrutura mediana? Posso afirmar que a boca é uma estrutura mediana, o queixo é estrutura mediana, né? A laringe, a traqueia, né? Cicatriz umbilical, tudo são estruturas medianas, porque estão localizados exatamente no centro do corpo. Certo? Vai ser muito... Nossa, se a gente saber isso, se a gente souber isso, a gente vai ter referência para muita coisa em anatomia. Muito. O que a gente não pode confundir é que alguns termos são muito parecidos. Se a gente observar aqui, D, E e F. Vamos chamar essas estruturas de D, E e F. Não vamos dar nomes a essas estruturas. O que a gente tem que observar é que uma delas está mais próxima à linha mediana e outra está mais afastada, está mais distante da linha mediana. Quando eu estiver comparando estruturas e uma estrutura estiver mais próxima da linha mediana, eu vou chamar essa estrutura de estrutura medial. Certo? Então, F eu vou chamar de medial. Quando eu estou comparando estrutura, a estrutura que estiver mais distante da linha mediana, eu vou chamar de estrutura lateral. Ou seja, a D seria lateral. E a estrutura que estiver entre o que é medial e o que é lateral, eu vou chamar de intermédio. Certo? Então vamos lá.
Vamos dar exemplos aqui no próprio corpo humano, certo? Vamos falar de dedo. Eu vou comparar 3 dedos. E vamos dar nomes anatômicos para os dedos, né? Não aqueles nomes, né, infantis para os dedos. O nome anatômico é polegar, indicador, médio, anelar e mínimo. Depois, quando a gente entrar no estudo de mão, a gente vai falar isso de novo. Tá? Em anatomia também pode ser chamado de primeiro dedo, segundo dedo, terceiro, quarto e quinto dedo. Fica mais fácil, né? Muito mais fácil. Mas vamos lá. Vamos comparar 3 dedos. Eu quero comparar o polegar, o indicador e o mínimo. Pergunto a vocês, qual destes dedos é o dedo mais medial? Opa! Eu ouvi aí polegar e ouvi mínimo. Eu acho que eu fiz uma pegadinha para vocês, hein? Eu falei para comparar esse e esse, né? Se colocar na posição anatômica, olha qual está mais próximo à linha mediana. O mínimo. Então, o mínimo é medial. O polegar é lateral. E o indicador é o intermédio. Viu a importância de uma posição anatômica? Eu induzi vocês ao erro, simplesmente por mostrar uma estrutura que não está na posição anatômica. E aí alguns caem. Por quê? Porque não colocou maldade ainda na posição anatômica. Por isso, vai estudar posição anatômica. Posição anatômica. Colocou na posição anatômica, você encontra facilmente. Deixa eu dar um outro exemplo prático aqui, ó. Vamos abrir ossos do pé. Sempre quando eu abrir qualquer imagem de anatomia, é muito importante. Deixa eu apagar aqui, depois a gente escreve de novo. É muito importante você analisar essa imagem a princípio. A primeira coisa, você tem que analisar a imagem, namorar a imagem. Tá? Geralmente, qualquer imagem vai vir com uma legenda. Tá? Essa imagem aqui, por exemplo, eu tirei do livro do Netter. É um atlas muito bem conceituado de anatomia. Tá? Aqui está mostrando todos os ossos do pé numa vista dorsal. Ou seja, eu estou vendo o dorso do pé, eu estou vendo a parte de cima do pé. Então, o pé tem a sua região plantar, que é a parte de baixo, e a região dorsal, que é a parte de cima. Então, eu estou olhando esse pé de cima para baixo. É uma vista superior. Perfeito? Pergunto a vocês, esse pé é um pé direito ou um pé esquerdo? Direito? Levou em consideração o dedão, né? Exatamente. Ele é um pé direito, olhando de cima. E aí eu pergunto a vocês, essa tal de linha mediana, ela se encontra aqui ou aqui? Do lado do dedão. O dedão está voltado, né, para dentro, então ele é nossa referência. Por enquanto é dedão, depois ele tem nome. Hálux. Tá? Então a linha mediana está aqui. Cada osso do pé tem o seu nome próprio. Só que 3 ossos do pé têm o mesmo nome. São os cuneiformes. Só que o que acontece? Em anatomia, nada pode ter o mesmo nome. Então, eu vou ter aqui 3 ossos, ó. Esse e esse. Nome desses ossos. Vou escrever aqui, ó. Cuneiforme. Eu vou ter que aplicar os termos de posição e direção para diferenciar esses ossos. E é aí que vai entrar o termo medial, lateral e intermédio. Então eu pergunto para vocês, esse cuneiforme aqui, como é que eu chamaria ele? Cuneiforme medial. Esse cuneiforme aqui, eu chamaria ele de cuneiforme lateral. E esse outro, cuneiforme intermédio. Pronto. Termos de posição e direção aplicados na forma prática. Viu só como é que é importante isso?
E isso não vai ser aplicado só em ossos, não. Em vísceras a gente vai ver muito disso. Por isso que a primeira aula efetiva de anatomia, a gente obrigatoriamente tem que discutir isso. Porque se a gente ter só depois, na prática, sem ter uma teoria de lateral, intermédio e medial, a gente vai acabar se confundindo por completo. Então, esse termo ficou fácil? Tranquilo, né? Vamos voltar para aquela imagem do D'Angelo e Fatini. Agora eu tenho outras 3 estruturas aqui. A estrutura G, H, I. Eu posso fazer referência com a linha mediana? Não, porque essas 3 estruturas estão à mesma distância da linha mediana. Só que uma está à frente da outra. Então, vou ter que aplicar outro termo de posição e direção. Ou seja, a estrutura que estiver mais à frente, eu vou chamar de estrutura anterior. A estrutura que estiver mais atrás, eu vou chamar de estrutura posterior. E a que estiver entre anterior e posterior, eu vou chamar de estrutura média. Então, vamos lá. Posterior, média, anterior. Ou seja, eu posso falar para vocês que os meus olhos são anteriores se comparados à minha nuca. E que a orelha é uma estrutura média se comparado aos olhos e à nuca. Certo? Então, o que tiver mais à frente é mais anterior. O meu osso externo é o osso mais anterior do tórax. A minha coluna vertebral é a estrutura de sustentação do meu peso corporal localizado na parte posterior do meu corpo. Posterior, atrás. Anterior, à frente. Isso tudo levando em consideração o quê? Posição anatômica. Então, posição anatômica é regra, é lei. Certo? Vamos prosseguir. Agora eu tenho o número 1 e o número 2. Tá? O número 1 mostrando a parte de fora da costela. Número 2 mostrando a parte de dentro da costela. Então, o número 2 está mostrando uma estrutura interna. O número 1 está mostrando uma estrutura externa. Por exemplo, trazendo para a prática, no exame de necrópsia, a gente faz primeiro uma ectoscopia do cadáver. O que é ectoscopia? É um exame externo do cadáver. Então, a gente vai analisar a roupa do cadáver e toda e qualquer marca que tiver externamente. Depois, a gente vai abrir as cavidades do corpo humano. E aí, a gente vai observar o quê? Esse corpo internamente. Tá? Então, externo, quando eu trato de algo que está localizado do lado de fora. Interno, algo que está localizado do lado de dentro. Certo? Parece fácil, né? Nem muito complicado. Só cuidado para não confundir. Termo mediano, medial, intermédio e médio. Que parece que é tudo a mesma coisa. Mas isso aqui não pode ter confusão. Eu tenho o famoso proximal e distal. Né? A gente trata muito essa questão de proximal e distal, mas a gente nunca sabe explicar o que é proximal e distal. É muito difícil explicar isso, tá? Mas com essa imagem aqui vai ficar muito fácil. Com essas duas definições aqui vai ficar mais fácil ainda. Proximal, próximo à raiz de implantação do membro.
distal, mais afastado da raiz de implantação do membro. Que maldita raiz de implantação do membro é essa? Né? É só você pensar. Membro superior, tá? Está em contato com o tronco através de qual articulação? Ombro. Então, qual a raiz de implantação do membro superior? Ombro. Qual a raiz de implantação do membro inferior? Quadril. Então, a estrutura que estiver mais próximo, estrutura a ser comparada no membro superior, mais próximo ao ombro, proximal. Mais afastado, distal. No membro inferior, a estrutura que estiver mais próxima ao quadril, proximal. A que estiver mais afastada do quadril, distal. Então, eu comparo aqui, por exemplo, cotovelo e punho. O cotovelo é proximal. O punho é distal. Eu comparo o ombro e o cotovelo. O ombro é proximal. O cotovelo é distal. Melhor exemplo de todos. Ossos dos dedos. Olha que fácil isso. Os ossos dos dedos recebem o nome de falange. Aí, para diferenciar uma falange da outra, eu vou ter que usar o termo proximal e distal. Então, eu tenho aqui, por exemplo, as duas falanges do polegar, certo? Eu tenho aqui, ó, falange, e eu tenho aqui falange. Qual que está mais afastada? Esse aqui é o membro superior, né? Correto? É ossos da mão, não é do pé não, né? Não podemos confundir. Então, da mão. Qual que está mais afastado do ombro? É de baixo, né? Então, essa daqui é a falange distal. Essa é a falange proximal. Simples e fácil. Agora, e os outros dedos? Se a gente observar, o polegar tem duas falanges. Mas do segundo ao quinto dedo tem quantas falanges? 3. Ou seja, eu vou ter que acrescentar mais um termo de posição e direção aí. Então, eu pego, por exemplo, aqui, o dedo indicador. A falange que está mais afastada é a falange distal. A falange que está mais próxima é a falange proximal. E a falange que está entre proximal e distal? É uma falange média. Está aqui, ó. Olha o termo médio ou média entrando novamente na brincadeira. Então, eu pego aqui, ó, outro dedo. Falange proximal, média e distal. Falange proximal, média, distal. Falange proximal, média, distal. Ou seja, a gente está aprendendo termo de posição e direção e já está compreendendo o nome de alguns ossos do corpo. Que bom! Isso já vai ajudar nas aulas lá para frente. Então, observaram que o médio ou média pode estar presente entre proximal e distal, mas também pode estar presente entre anterior e posterior. Parece simples, né? Vamos dificultando. Tem mais. Esse termo é muito fácil. Superficial e profundo. Superficial, algo que está mais próximo à superfície. Profundo, aquilo que está mais afastado da superfície. Né? Quando a gente fala em superfície, a gente está falando de quê? Do nosso revestimento externo, né? Que é a pele. Maior órgão do corpo humano, pele. Então, tudo que estiver mais próximo à pele é superficial. Tudo que estiver mais afastado da pele, profundo. Então, se eu comparo, por exemplo, um músculo e um osso,
O músculo é superficial, o osso é profundo. Eu vou falar de queimadura, por exemplo. Queimadura eu tenho a queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. A queimadura de terceiro grau, ela chega a atingir o osso, ou seja, acaba atingindo estruturas profundas. A queimadura de primeiro grau é uma queimadura mais superficial. É aquela queimadura que você vai para a praia, não usa protetor, toma sol meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde, né? Vai queimar superficialmente o seu corpo. Deu para entender? Então, superficial, mais próximo da superfície. Profundo, mais afastado da superfície. Mais um termo de posição e direção. Homolateral e ipsilateral. Homolateral. Homo, do mesmo. Lateral, lado. Contralateral, do lado contrário. Na prática, isso. Se o indivíduo sofrer um AVE, acidente vascular encefálico, né, que compromete, né, neurônios de uma determinada área do encéfalo. Então, vamos dizer que alguns neurônios do lado direito desse indivíduo morrem devido a esse acidente vascular encefálico. Como a gente sabe que o lado direito comanda o lado esquerdo do corpo, os sintomas são contralaterais à lesão. Deu para entender isso? O que é o sintoma contralateral à lesão? É um sintoma do lado oposto, lado contrário. Imagina só, vem descrito na guia de remoção do cadáver. Isso acontece muito. Sistemas de posição e direção a gente vê todo dia, diariamente, 20, 30 vezes por dia. Coisa impressionante. O indivíduo estava andando em via pública, foi atropelado, teve um TCE com fratura de osso temporal direito e sangramento contralateral à lesão. Onde foi esse sangramento? Ó, se o trauma foi do lado direito e o sangramento contralateral à lesão, o sangramento foi aonde? Do lado esquerdo. O indivíduo teve um TCE, teve uma fratura de temporal direito, só que o sangramento foi ipsilateral à lesão. Então sangrou aonde? Do mesmo lado, do lado direito. Então o termo ipsilateral e homolateral são sinônimos. É a mesma coisa, tá? Tanto um quanto o outro pode ser usado. Eu posso falar então que o meu cotovelo direito é contralateral ao meu cotovelo esquerdo, mas o meu cotovelo direito é ipsilateral ao meu punho direito, ou seja, do mesmo lado. Perfeito? Quem teve paralisia facial de Bell do sétimo par de nervo craniano à direita, os sintomas vão ser ipsilaterais. Ou seja, se o nervo foi paralisado à direita, os músculos do meu lado direito serão paralisados. Deu para entender? Tranquilo, né? Inferior ao caudal, né? Superior ou cranial. Então, inferior, aquilo que está mais próximo dos pés. Superior, aquilo que está mais próximo da cabeça. Então, a gente diz que algo é superior quando ela está mais acima. Inferior quando está mais abaixo. Pego, por exemplo, a coluna vertebral. Coluna vertebral é formada por diversos ossos empilhados uns sobre os outros. Eu posso falar, por exemplo, que a minha região cervical ela é mais superior à minha região lombar. Certo? Ou eu posso falar que a minha região cervical ela é mais cranial que a minha região lombar. Deu para entender isso? Então, cranial, superior, aquilo que está mais acima. Inferior, caudal, aquilo que está mais abaixo.
Isso você pode comparar estruturas de qualquer parte do corpo. A minha mandíbula é inferior à minha maxila. Perfeito? A minha abertura piriforme, né, essa abertura aqui do nariz, ela encontra-se inferiormente às órbitas, mas encontra-se superiormente à minha boca. Então, sempre você vai... esse termo de posição e direção, a gente sempre tem que pensar o seguinte, é um método de comparação. Você sempre vai comparar uma estrutura com outra. Certo? Ficou claro isso? Né? Acredito que tenha gente que já tenha ouvido falar sobre isso, mas eu acho que é importante a gente enfatizar isso logo no princípio da anatomia. Então, para quem achou um pouquinho confuso, pergunte se ficou com dúvida. Para quem acha que precisa, para poder entrar por osmose para a sua cabeça, leia, leia, leia. É importantíssimo isso. E vá colocando em prática. Tá? Vai falando, vai olhando para o seu corpo e vai falando, essa estrutura aqui é mais medial, essa é lateral, essa daqui é proximal, distal. Vai colocando o termo de posição e direção no seu dia a dia, que você vai se acertando dentro da própria anatomia.